Olá, olá, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje falando sobre o poder de discordar. Particularmente, eu tenho dificuldade de discordar das pessoas. Eu acredito que isso não é um traço somente meu, não é um problema que somente eu tenho, que somente eu exerço, mas eu tenho certeza da importância, porque as pessoas que eu mais admiro são as pessoas que discordam, que têm coragem de falar sobre esse assunto e que têm coragem de discordar de alguém que está numa posição de liderança, de alguém que está no poder, de um cônjuge, pessoas que não estão incomodadas ou estão incomodadas, mas enfrentam o incômodo de expressar a sua opinião. Eu acho que no final das contas, essa conversa de discordar, ela vai ter muitos aspectos sociais, comportamentais, individuais da pessoa. Eu não tenho um framework montado sobre esse assunto e por isso eu queria começar a abrir essa discussão, esse ponto aqui. Eu não vou demorar muito, eu vou gravar isso aqui por alguns minutos, mostrando algumas das fontes de informação iniciais que eu estou levantando, e daí a gente pode começar a ter um arcabouço para conversar. Obviamente, eu não estou fazendo um trabalho científico aqui, então não espere isso de mim. Mas assim que eu senti a necessidade, eu escrevi aqui no Google, dissensão como uma força positiva. Eu queria tentar achar esse tópico de como é que a gente pode discordar de alguma coisa e isso não ser visto como algo negativo. Esse foi o meu prompt. E, e não, eu não quis usar Gemini ou ChatGPT ainda. De repente, no final do vídeo a gente usa. Mas o que eu quis começar é tentar levantar algumas fontes. É, eu tenho um negócio em mim que eu acredito muito na fonte da informação e eu gosto de filtrar acreditando que fontes de informações mais confiáveis ou fontes de informações mais conhecidas são mais confiáveis. Então, assim, esse é um bias meu, é uma tendência minha, como de muitos, mas não é a única forma de buscar. Talvez, até por esse paradigma que eu estou falando, discordar do mainstream seria algo interessante. Não consultar só a Globo e consultar a mídia ninja também é legal. Só que existe o Globo, existe a mídia ninja, sei lá se esse é o nome, e existe o Seu José. E eu não tenho certeza de se a gente consegue consultar os 203 milhões de Seus Josés que existem. É, Aí você fala, não, eu tenho que usar meu tempo de uma forma melhor, eu vou tentar buscar as fontes que têm um pouco mais de renome, porque talvez tenha um editor, talvez tenha jornalista formado, talvez tenham pessoas que não vão simplesmente colocar uma opinião e fingir que são, e fingir que são fatos. Mas até nesses meios vão ter essas pessoas, e aí a gente tem que ter o nosso filtro, e isso é super difícil. Assim sendo, eu estou expondo aqui por esses 60 segundos o fato de que, quando eu escrevi isso, a primeira resposta, o primeiro link que veio é dissentingvoices.com, e eu fiquei assim, caramba, apesar de ser bem targeted, né, bem focado no assunto que eu estou buscando, eu não tive a curiosidade de abrir, porque eu falei, eu não conheço esse domínio, né? Então eu fui tentando procurar, clicar em domínios que me trouxessem algum tipo de segurança, né? Então você vê aqui, eu cliquei no de Harvard Business School, eu cliquei no da McKinsey,
uma grande consultoria, Harvard Business School, uma grande universidade. É, eu cliquei em alguns poucos outros, né? Eu acho que eu cliquei talvez no do Atlassian, com certeza. E não cliquei no Psychology Today, não sei por quê, mas enfim. Vamos começar aqui. Se eu abrir pelo que eu falei, pelo primeiro do Harvard, ele fala o seguinte: é, encorajem, encoraje. Ih, Jesus, agora já até tá falhando aqui porque eu tô lendo em inglês e pensando em português. Encorajem a discórdia ou o discordar nas tomadas de decisão, né? E a chamada é: a nossa tendência natural é de manter silêncio e não balançar o barco, ou seja, não tentar fazer, é, ser o cara do contra, que quer estragar o que alguém está fazendo. E isso é uma falha. Ah, tá. Uma falha que é tanto pessoal quanto organizacional resulta em, em decisões ruins e algumas vezes decisões mortais, de tão ruins que são. E aqui ele vai dar alguns exemplos sobre a nova Coca-Cola, a Baía dos Porcos e o Space Shuttle, né, a nave espacial Columbia, que foram desastres, né? E ele termina com uma ideia de como líderes podem encorajar vários points of view, né? É, caramba, na verdade, eu não pensei se eu deveria ler. Se eu for ler tudo, vai ser um baita de um trabalho. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu falei que não ia usar o Gemini, não sei o quê, mas de repente é uma boa oportunidade sim de eu usar o Gemini. Então vamos aqui escrever. Faça um resumo dos principais pontos desse artigo. E aqui a gente vai ter um pequeno resumo desse artigo. Este é um documento sobre como incentivar a dissidência na tomada de decisões. Então, é o que eu chamei de discórdia, o que ele tá, que eu que discórdia talvez não seja o nome correto, mas o discordar, ele está chamando de dissidência na tomada de decisões. Ele discute a importância da dissidência e como incentivá-la. A dissidência é importante para tomar decisão. Ela pode ser suprimida por indivíduos e por organizações. Os líderes podem incentivar a dissidência recompensando-a e criando uma cultura de abertura. A dissidência pode ser desconfortável, mas é essencial para uma boa tomada de decisões. Não gostei desse resumo porque ele foi, tipo, totalmente genérico. Então eu acho que a gente vai ter que falar um pouco sobre ele, sobre esse texto aqui. Então, botar no máximo que eu puder. Que lições podem ser tiradas das costas, das praias úmidas do Caribe, do frio do Himalaia e dos lugares mais frios e longes da atmosfera para sua organização? Esses lugares não poderiam ser mais diferentes, mas tudo que aconteceu foram cenas de desastre nesses lugares, blá blá blá. E todos os eventos foram organizados por grupos de seres humanos que são suscetíveis à supressão, especialmente durante decisão e planejamento. Supressão de quê? Supressão de pontos de vista que podem ser percebidos como disruptivos ou contenciosos, ou aqueles pontos de vista opositores que causam problema, né? Na verdade, vale a pena clicar aqui nessa função do Mac
E você vê contentious, causing or likely to cause an argument, controversial. Então, algo que é contencioso é que causa ou é provável que cause uma discussão, algo controversial. E é isso. É, disruptive. Causing or tending to cause disruption. E disruption sendo um rompimento ou algo que quebra um flow, um fluxo, né? É, considere o custo para as organizações grandes e pequenas quando dissent. Aí aqui também vou clicar, já que a gente está clicando aqui para ver os significados. Dissent. The holding or expression of opinions at variance with those commonly or officially held. Olha o que significa dissent, segundo o dicionário. Manter ou expressar opiniões que variam com aquelas comumente ou oficialmente mantidas. Olha que interessante. Divergir. Português, dissidência, né? Eu não tinha percebido que tinha o dicionário aqui embaixo. Controverso, polêmico. Legal. Legal esse dicionário aqui embutido do Mac. É, considere o custo para as organizações grandes e pequenas quando a dissidência não ocorre. É, adjourning, não sei que palavra é essa. A renúncia, a renúncia de um debate rigoroso, com a renúncia de um debate rigoroso sobre méritos, o presidente John Kennedy essencialmente aprovou o plano de invadir Cuba na Baía dos Porcos em 1961, resultando em um dos maiores fiascos da política externa norte-americana em décadas. Eu não sei o que aconteceu na Baía dos Porcos, em Cuba, em 1961. Fique claro isso. Durante uma expedição comercial paga, né, privada, para o Monte Everest, em 96, muitos escaladores, incluindo dois dos mais experientes do mundo, morreram, em parte porque o- os membros mais juniores do time não falaram quando os líderes ignoraram os seus próprios princípios de segurança. Ou seja, havia um princípio de segurança que os experientes escaladores tinham definido e eles mesmos ignoraram os seus próprios princípios e os pequenos, os júniores, né, os menos experientes, não se manifestaram em profusão, em volume, a ponto de impedir que aquilo acontecesse. Terceiro caso citado aqui é em 2003, engenheiros da NASA estiveram relutantes em desafiar é, os, as crenças firmemente guardadas por décadas na NASA sobre e os FOAM, os strikes sobre o FOAM, que é o estofamento, o isolamento, né, da fuselagem, não causavam risco à fuselagem, né? Todo o problema, o atrito, o choque com o FOAM, né, que acontecia durante o lançamento, não afetava a estrutura da fuselagem. Essa era uma crença que eles tinham, obviamente, pela lógica. Isso foi uma crença que estava errada e acabou que deve ter causado a morte de pessoas, né? Não tá dando exemplos aqui, mas, de novo, como é muito baseado na cultura norte-americana, eu realmente não tenho esse contexto todo aqui.
A propensão a manter o silêncio é uma falha que é tanto pessoal quanto organizacional, e ela é ampla e problemática, tanto no setor público quanto no privado, diz a professora Amy Edmondson, que, de curiosidade, eu vou clicar aqui. Ué, ela é a Psychological Safety. Ah, ela é a moça do Psychological Safety, que eu assisti um TED Talk dela, muito legal, e, e, e ela fala sobre, caramba, meu, que legal. YouTube, Amy Edmondson, TED Talk. Pois é, errada, mas tudo bem. É bem legal o TED Talk dela sobre Psychological Safety. É, enfim, depois de entrevistar 200 pessoas de todos os rankings de uma multinacional de tecnologia, ela descobriu que um grande percentual dessas pessoas não falavam sobre aquilo que elas acreditavam que era importante. A maioria dessas coisas não eram nem notícias ruins. As pessoas se sentiam relutantes de falar até mesmo sobre aquelas coisas que elas percebiam como uma boa ideia, a não ser que elas estivessem extraordinariamente confiantes que, que a opinião dela seria bem recebida. E isso acontecia numa empresa que vive e morre de acordo com as suas ideias. Uma empresa de software, tecnologia, né? Ela vive e morre de acordo com as ideias que as pessoas têm sobre o rumo do produto, né? Edmondson diz que a relutância de falar vem de vários medos que os superiores não vão gostar da ideia ou de que parece que vai criticar o modo de operação atual, o que a maior parte das pessoas acredita é que o modo de operação atual também ele é confortante e familiar e perigoso de ser desafiado. É como sempre foi, não vamos falar muito disso. É, o Edmondson sumariza, né, que o potencial custo de falar parece the potential cost to me for speaking out seem reasonably certain and somewhat immediate. The potential benefit for for speaking out seems rather uncertain and definitely long range. Entendi. O custo potencial de falar parece razoavelmente certo e, de alguma forma, imediato. O custo potencial, o benefício potencial de falar, ele parece bem incerto e definitivamente mais longo prazo. Ou seja, por que eu falaria, né? Por que eu falaria?